Oi, pessoal, tudo bem? Nós estamos falando dos meios de prova no processo civil e hoje o meio de prova que a gente vai ver agora, nesse momento, é a exibição de documento ou coisa. Sim, a exibição de alguma coisa ou de algum documento é um meio de prova previsto no Código de Processo Civil. E onde é que está isso? Vamos lá. A gente pega o 396 do Código e está escrito o seguinte: o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. Então, basicamente, esse é um meio de prova consistente no que? Na determinação do magistrado, do juiz, para que a parte que tenha em seu poder um documento ou um objeto, qualquer coisa, que a outra parte precise, queira ver exibido no processo, o juiz vai determinar então que essa parte exiba em juízo, ou seja, dentro do processo, essa coisa ou esse documento. Tá? Então, é um meio de prova determinado ali pelo juiz, a requerimento da parte, na maioria das vezes, a parte que não detém essa coisa ou esse documento e que sabe que a outra parte detém e vai pedir para o juiz que determine a exibição. Ok? A gente tem o artigo 401 que regula também esse tema e eu vou acompanhando aqui as disposições do código para a gente entender bem como funciona esse meio de prova. O 401 diz o seguinte: quando o documento ou a coisa estiver em poder de terceiro, o juiz ordenará a sua citação para responder no prazo de 15 dias. O 401 está trazendo para nós a hipótese em que essa coisa, esse objeto que nós queremos ver exibido no processo, na verdade estão em poder de terceiros, que não são parte do processo. Pode acontecer? Pode acontecer. E como que funciona isso na prática? Como que se instrumentaliza e se viabiliza essa exibição? Por meio da citação. Por que citação? Ora, porque esse terceiro, como diz o próprio enunciado do dispositivo, ele não é parte da relação jurídica processual, ele é um terceiro, e se ele é terceiro, para ele chegar nesse processo e participar dessa relação jurídica processual, ele precisa ser citado, para daí sim começar a praticar atos no processo. Então, o juiz vai determinar a citação para que no prazo de 15 dias esse terceiro compareça ao processo e exiba o documento ou a coisa que o juiz determinar. O 402 ainda diz assim: se o terceiro negar a obrigação de exibir ou a posse do documento ou da coisa, o juiz designará uma audiência especial, tomando-lhe o depoimento, bem como o das partes e, se necessário, ainda o depoimento de testemunhas, e depois vai proferir decisão. Então, se o juiz achar necessário ouvir esse terceiro acerca dessas provas que foram solicitadas, esses documentos ou coisas, o juiz pode designar uma audiência especial só para ouvi-lo, né? Às vezes ele quer saber o que a parte tem a dizer a respeito desses documentos, especialmente, como diz o artigo, quando esse terceiro se negar a exibir o documento ou a coisa. Então, as razões pelas quais está sendo negado o documento ou a coisa, né, a apresentação em juízo, o juiz vai querer ouvir as razões, tá? O 403 ainda diz assim: se o terceiro, sem justo motivo, se recusar a efetuar a exibição, o juiz ordenar-lhe-á que proceda ao respectivo depósito em cartório ou em outro lugar designado no prazo de 5 dias, impondo ao requerente, né, ao autor do processo, ao ressarcimento ali pelas despesas que esse terceiro tiver. Então, o que esse artigo está dizendo ali? Veja, o 402 está dizendo para nós o seguinte, que se o terceiro não apresentar, não exibir a coisa ou o documento em juízo, o juiz poderá ouvi-lo, né? Se por algum motivo ele alegar que não pode apresentar. Né? Então ele fala assim, ó, juiz, eu tenho essa coisa aqui comigo, esse material, essa máquina, mas eu não posso exibi-la em juízo porque ela está aqui sendo utilizada na minha planta fabril e eu não posso tirá-la daqui, não posso levar. Aí, mas eu posso depor a respeito dessa máquina, a respeito desses fatos alegados aí. Posso, o juiz então vai ouvi-lo. Agora, a hipótese do 403 é quando o terceiro que foi citado para apresentar a prova em juízo, ele se recusa sem apresentar um justo motivo. E aí, quando ele se recusa, e aí o termo da lei expressamente é recusa, recusa já vem com aquela ideia de que ele não quer apresentar. Não é porque ele não pôde ou porque ele não pode, mas porque ele
não quer, né? Ele se recusa. Então, se houver recusa sem qualquer motivo ou sem um motivo justo, aí sim o juiz vai dizer assim, ó, vai depositar em cartório ou vai depositar para um depositário ou vai depositar em algum lugar no prazo de 5 dias. E aí as despesas que esse terceiro tiver para apresentar a prova ficarão por conta do requerente. Por que do requerente? Porque ele é quem move a ação, ele que tem interesse no prosseguimento da ação. E se foi determinação do juiz, quem arca com as custas, nesse caso, é o autor da demanda, ok? O parágrafo único diz assim ainda: se o terceiro descumprir a ordem de exibir o documento ou a coisa em juízo, né, ou de entregar no prazo que o juiz determinou ali de 5 dias, o juiz expedirá mandado de apreensão, requisitando, se necessário, força policial, sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência, pagamento de multa e outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias que sejam necessárias para que o juiz consiga efetivar essa ordem de exibição de documento ou de coisa. Então vejam que o parágrafo único do 403, ele faz menção, inclusive, ao que a gente tem lá no artigo 139, inciso 4º do CPC, que é aquele artigo que trata dos poderes do juiz e que no novo CPC agora permitem diversas medidas que o juiz possa adotar para tornar efetivas as suas decisões. Então, medidas mandamentais, coercitivas, imposição de multa, o que o juiz verificar como necessário e eficiente para que a parte ou o terceiro cumpra uma determinação judicial, o juiz pode se utilizar. E é essa abertura que está aqui nesse parágrafo único com base lá no 139, inciso 4º do Código de Processo Civil. Tá? Uma novidade, é uma ampliação, na verdade, que a gente teve agora com o novo CPC e que está tanto lá no 139, 4º, né, inciso 4º, como aqui nesse parágrafo único do artigo 403, ok? E aí nós temos o procedimento, eu coloquei para vocês ali o procedimento para a gente fazer esse meio de prova, para a gente instrumentalizar essa produção de prova consistente na exibição de documento ou coisa. Vou gravar mais um vídeo só com o procedimento para a gente ficar bem craque e entender como é que funciona isso na prática. A gente já conversa.